Muy Sim. bien. Alguns alunos, meus alunos me perguntaram se podiam entrar, acessem Con aqui. certeza, son bienvenidos. Muy bien, entonces, bienvenidos a todos a nuestra sesión, una vez más, de la Red Latinoamericana del Cerebro Cuidador. El día de hoy tenemos la presentación del doctor Fernando Benetti. El doctor Fernando Benetti es profesor asociado del Departamento de Fisiología del Instituto de Ciencias Básicas de la Salud de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, en Porto Alegre, Brasil. Él obtuvo su doctorado en Fisiología bajo la dirección del reconocido neurocientífico doctor Iván Izquierdo y realizó su formación postdoctoral en Neurociencias en el Instituto Nacional de Neurociencia Translacional y también en la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul. Actualmente también es profesor visitante de la Universidad de Florencia en Italia y es investigador colaborador en diversas instituciones internacionales, entre ellas el Departamento de Farmacología de la Universidad de Durham, en Reino Unido. El profesor cuenta con más de 15 años de experiencia en docencia universitaria de pregrado y posgrado, y sus investigaciones se centran en la neurobiología del comportamiento, los mecanismos de aprendizaje y memoria, y la neuropsicofarmacología, con énfasis en el papel de los neurotransmisores en procesos cognitivos. Actualmente él dirige el Laboratorio de Neurofisiología de la Cognición y el Desarrollo en la URGS, y su línea principal también se centra en estudiar cómo las interacciones tempranas entre la madre y el infante influencian en el desarrollo del sistema nervioso central y en especial en los procesos de memoria. El doctor Fernando es autor de más de 26 publicaciones científicas en revistas indexadas, es miembro también de nuestra Red Latinoamericana del Cerebro Cuidador. Entonces hoy tenemos el honor de contar con su presencia para conocer los avances de su trabajo. Le damos la más cordial bienvenida. Adelante, por favor, professor Fernando. Muitas graças, Grace. Bom dia a todos. Vou falar em português para vocês. Eu pensei numa apresentação, temos diferentes frentes de trabalho na linha de pesquisa. Antes de mais nada, antes de falar sobre ela, eu gostaria imensamente de agradecer por essa linda apresentação. Bastante honroso, um motivo de bastante alegria estar aqui com vocês hoje, e principalmente uma responsabilidade enorme depois dessa descrição que a professora Grace falou sobre mim, sobre minha carreira, e que me traz uma enorme felicidade poder compartilhar um pouco dessa vivência com vocês. Pegando então o início da parte experimental, eu vou trazer um pouquinho sobre os resultados e da vivência que eu tive, um grande privilégio de poder trabalhar, conviver, discutir ciência, conversar sobre cultura, literatura e diferentes aspectos durante a minha formação do doutorado e em 2 pós-doutorados com o professor Iván Izquierdo e as várias portas nessas linhas de conhecimento que ele nos deixou. Eu sempre gosto de falar dele porque não é só um legado científico, mas um legado afetivo, um legado de extremamente relevância para o resto de nossas vidas como pesquisadores e como seres humanos. Então, em função disso, eu começo, né, e eu pensei num título de hoje, no qual eu conheci o professor Izquierdo e entrei nas linhas de pesquisa numa tarde de terça-feira, após suas férias, nas quais eu fui falar com ele, e ele gentilmente me sugeriu que pensasse no modelo experimental e que ele estava muito interessado em estabelecer um paradigma comigo, no qual a gente pudesse estudar a relação mãe-filhote nesse período após o nascimento, e que fosse um protocolo experimental parecido com o que houvesse na literatura, ou com o que já há na literatura, mas que nós tivéssemos algum diferencial. Baseado nisso, um pouquinho mais adiante eu vou falar com vocês sobre esse protocolo, né? Então, eu intitulei esse seminário como Disruptions of Modern Infant Relationship During Neonatal Period Induces Cognitive Deficits in Adult Male Rats. Bom, basicamente todos os resultados que eu vou apresentar aqui são com animais ratos Wistar adultos,
e logo vocês vão entender o porquê. Tá? Então, a base do que eu vou apresentar para vocês são evidências, a base de estudos comportamentais e neuroquímicos de aproximadamente 2005 até meados de 2019 ou 2022, no qual eu coloquei alguns resultados citados, mas eles são dados de handling abstract em congressos, em simpósios que eu já apresentei e falei desses dados, mas não de 2023 para cá não tem nenhum artigo científico citado. Bom, as evidências comportamentais e neuroquímicas relacionadas aos diferentes e muito importantes protocolos sobre early life stress around the world dizem respeito acerca de diferentes protocolos. E, muito recentemente, após uma avalanche ou uma grande quantidade de publicações, principalmente de artigos de revisão do tema, apontam críticas, sugestões e até algumas relacionadas aos diferentes protocolos. E se pontua basicamente grandes diferenças neles, né, que vão desde protocolos de separação maternal curtos, de uma hora, 2 horas, alguns argumentando, inclusive, que são períodos em que naturalmente a mãe sai do ninho para se alimentar, enfim, prever a sua sobrevivência na natureza, e os protocolos longos, chamados, então, que podem ser periódicos, ou seja, repetidos, de 3, 4 horas e meia, 6 horas por dia, ou então um único protocolo de 24 horas, aí caracterizado como protocolo de privação materna propriamente dito. Todos esses protocolos, invariavelmente todos, são extremamente relevantes na literatura, e o que eu vou apresentar sobre o meu protocolo não tem o objetivo de desmerecer ou diminuir a intenção deles, pelo contrário, né? Eles apresentam consequências em todo o desenvolvimento hipocampal, em outras estruturas neuroanatômicas que convergem, de certa maneira, para alterações neuroendócrinas, né? E que alteram consecutivamente a forte via de sensibilização do eixo hipotalâmico e pituitário do estresse, né? Bom, voltando à conversa com o meu ilustre querido orientador, né, a ideia de nós desenvolvermos um protocolo de separação maternal diferente do que está proposto da literatura viria lá em 2005 já a convergir com a ideia de adaptar um protocolo experimental, uma pesquisa básica, para tentarmos mimetizar e gerar uma aplicabilidade do desenho experimental, em que a ligação neonatal gerada por um trauma, negligência parental, ou a diminuição ou abstenção do comportamento maternal, pudesse efetivamente gerar efeitos no qual o filho ou os filhotes, no caso dos ratos suíços, permanecem ou permaneceriam no ninho, né, o filhote e os seus irmãos, pups and little babies, together inside the nest, e, ao contrário dos outros modelos experimentais, nos quais a mãe sai da caixa residência e vai para uma caixa isolada, e cada um dos filhotes da ninhada também fica em um ambiente isolado, nós priorizamos em manter esta ninhada em contato com completamente undisturbed, né, completamente sem o toque do experimentador e do ambiente externo, protegidos do dia 1 ao dia 10, pós-natal, pelo odor, pela maravilha do ninho, e diariamente, do dia 1 ao dia 10, esta mãe, então, é retirada da caixa de residência e nós privamos esta ninhada de horas do cuidado materno. E o nosso protocolo, então, ele visa, então, definir, né, e por isso que no início dos nossos experimentos, e várias publicações minhas e de colaboradores, como o laboratório da professora Pamela Billy Mello Carpes, da professora Iracy Torres, que trabalhou brilhantemente também com a inflamação e a modulação da dor, sobre o nosso protocolo, publicaram, e a gente publicou como um protocolo de maternal deprivation, mas não uma maternal deprivation única, no qual a gente infere, na verdade, uma ausência periódica
diária do cuidado maternal. Então, o nosso protocolo basicamente consiste, né, no dia do nascimento, né, o dia do pós-parto, como dia 0. No dia 1 após o parto, as ninhadas foram calculadas em 8 filhotes por mãe, preferencialmente 4 machos e 4 fêmeas, tá? No qual, durante 3 horas por dia, né, a caixa residência permanecia nas gaiolas de ventilação, com ambiente controlado de umidade e temperatura a 32 graus Celsius. A gente conseguiu padronizar a gaiola de ventilação e nos experimentos standard, no qual não se tinha gaiolas de ventilação em outros laboratórios parceiros, os animais foram colocados em uma sala com temperatura controlada a 32 graus Celsius e, periodicamente, a cada 15 minutos ou meia hora, um termômetro de luz infravermelho media constantemente e deve-se estar constante a temperatura do ninho em torno de 32 graus Celsius para evitar traumas ou injúrias de temperatura e de privação de comida. Então, durante o dia 1 durante o dia 10, os animais passaram pelo protocolo de comportamento maternal. Alguns protocolos que foram realizados também se objetivou estudar o comportamento do aprendizado olfatório desses filhotes no dia 7, no dia 10 ou no dia 11. Né? Então, a gente preconizou aqui, em experimentos de Kazarna Bay, que foi minha orientada de doutorado, estudar se os animais que sofreram a ausência do cuidado maternal nesse período, já no 7º dia, apresentavam algum déficit cognitivo em relação ao aprendizado do odor da mãe. E a gente viu que isso, de fato, aconteceu, tanto no dia 7 quanto no dia 11, né, no artigo publicado em 2019 na Neurobiology of Learning. Esse protocolo de separação maternal, no qual a mãe sai da caixa residência e a ninhada permanece intacta, com a maravilha do ninho e com o cheiro dos irmãos e da mãe, foi amplamente estudado e publicado por mim em 2005, 2009, 2011, aqui tem A, B e C, 2012, 2013, 2015, e depois 2009 por Kazarna Bay, Menezes também 2019, 2020, 2022, Orso, no artigo que é amplamente citado no protocolo, inclusive replicado com camundongos. Bom, aí, no 11º dia pós-parto, os animais, né, a caixa residência, entrava na técnica automática da troca das caixas. Então, durante o dia 1 ao dia 10, esses animais não eram tocados pelo experimentador e nem tiveram a maravilha do ninho, né, trocados. No dia 21 pós-natal, eles foram desmamados, então, e colocados em caixas, num total de 4 machos e 4 fêmeas, sempre que possível, preferencialmente, mantendo os irmãos juntos. Então, essa figura, na verdade, é um resumo, né, do nosso protocolo de privação maternal. É um protocolo diferente. E, em função de resultados que a gente só mais tarde entendeu, e considerando os resultados prévios que se tinham na literatura sobre referências, Rivero, em 2005, publicou, né, um protocolo no qual nós nos baseamos no protocolo dele, na verdade, em que ele se usava 4 horas e meia de separação maternal, e se viu que as ratas fêmeas tinham uma reatividade ao estresse e respondiam ao estresse agudo, aumentando a liberação de adrenalina periférica e noradrenalina central, e em função disso, ao longo e após o desmame, nós priorizamos por fazer, lá há mais de uma década atrás, os experimentos somente com machos, visto que os machos não apresentavam essa reatividade aguda ao estresse, e também pensando que, por estar no laboratório de neurobiologia do comportamento cognitivo, uma das tarefas clássicas estudadas era e foi a esquiva inibitória, ou inhibitor avoidance, no qual o choque nas patas, por si só, pode ser considerado um estresse agudo. E nós não queríamos ter a influência em relação ao gênero. Hoje, isto efetivamente e bruscamente, e talvez até erroneamente, por nós, é considerado na literatura como um viés experimental,
e nós prontamente estamos voltando no passado e fazendo o que é possível para, sempre que necessário e condizente com o que se tem na literatura, e baseado nos nossos experimentos prévios, e o que a gente está pesquisando de recente, possa fazer os experimentos comparando machos e fêmeas não deprivados e deprivados da mãe na fase adulta. Mas os dados que eu tenho aqui, naquele período, em relação a todas essas publicações que estou mostrando abaixo, foram utilizados como sujeito experimental ratos machos na idade adulta. Bom, os trabalhos, o primeiro trabalho sobre esse protocolo experimental que eu publiquei foi o meu primeiro artigo de doutorado, e ele conduzia com a atividade da memória de reconhecimento de objetos, em que a gente viu que a separação da materna da infância, né, essa deprivação maternal diária, pela ausência de 3 horas diárias do cuidado materno, gerava um déficit, um declínio cognitivo nos animais adultos. Então, basicamente, a tarefa de Novel Object Recognition Test consistia em habituar o animal num campo aberto durante 4 dias, por 20 minutos cada dia, ou seja, ao 4º dia nós conseguimos, e esse dado existe, na verdade, a gente consegue ter uma extenuação de novidade, o animal não tem mais nada de novidade, então ele praticamente para de investigar porque está completamente habituado. E nós analisamos a atividade exploratória do campo aberto no dia 1, no dia 4, exatamente para ver essa curva de habituação, né? E no dia 5, o animal, então, é exposto durante 5 minutos a objeto A e a objeto B, geralmente são objetos idênticos, né? Ou também nós temos protocolos que a gente expõe o objeto A e o objeto B, né? E 5 minutos após a sessão de treino, os animais voltam para a sua caixa residência e eles foram testados na memória de curta, 2 horas após a sessão de treino, e na memória de longa duração, 24 horas após a sessão de treino. Nós vimos, então, que os animais que são separados da mãe, né, a deprivação maternal, a deprivação ou a ausência periódica do contato materno por 3 horas, gera um déficit cognitivo, tá? Esse cálculo aqui é o índice de discriminação em relação ao objeto novo do animal, controle em relação ao separado, embora a legenda não esteja mostrando aqui. Esse artigo ele é um artigo fechado, eu não consegui baixar os dados dele, mas eu vou contar a história para vocês. Então, o que a gente viu? Na memória de reconhecimento de objetos, nós temos um déficit cognitivo tanto da memória de curto prazo, de 2 horas, quanto na memória de longo prazo, 24 horas. E, ou seja, o animal adulto, macho, que foi separado da mãe na infância, tem uma dificuldade, tem um declínio, não tem a completa ausência, ele forma uma memória, mas ele tem um declínio, né, em relação ao animal controle, e um percentual relevante desses animais não conseguem ter a retenção do objeto familiar em relação ao objeto novo, né? E esses dados, eles são persistentes ao longo dos intervalos, né? Porque a gente fez, então, o tratamento farmacológico, e o principal sistema endógeno que pensamos para esse meio foi exatamente o sistema colinérgico. E a ideia aqui, já que nós previmos um tratamento, e aí a cronologia fantástica de muitas conversas experimentais com o professor Esquerda, era exatamente da previsibilidade de um dano, ou então a impossibilidade de prever esse dano diante de um ambiente social no qual a neurobiologia do comportamento maternal induzida por uma ausência desse cuidado materno, refletiu na idade adulta uma alteração cognitivo-comportamental. Baseado nesse princípio, o que nós poderíamos fazer, então, como ferramenta neurobiológica, ou talvez psicofarmacológica, para tentar reverter esses déficits? Então, entramos na literatura e decidimos usar fármacos amplamente utilizados na indústria farmacêutica no tratamento da doença de Alzheimer. Até porque a memória de reconhecimento de objetos em animais adultos e senescentes tem uma aplicabilidade bastante considerável em diferentes estruturas neurais relacionadas ao declínio cognitivo e a uma das memórias rapidamente
deficitárias, que geram déficit, é a memória de reconhecimento de faces, e assim por diante. Nós vimos, então, que a ingestão de donepezil, ou cloridrato de donepezil, ou hidrobrometo de galantamina, ambos na dose farmacológica de tratamento clínico em adultos, com a correção percentual em miligramas por quilograma de peso, a ingestão oral, 30 minutos antes do treino, no caso dos animais de laboratório, 1 miligrama por quilograma de peso, foi capaz de reverter a memória tanto de curta quanto a memória de longa duração, ou seja, nos indicando, então, que o sistema colinérgico, potencialmente, a acetilcolina, né, é um sistema endógeno que é afetado, ou que foi afetado, no caso, né, pela ausência periódica diária do cuidado maternal. Bom, as doses que a gente usou, então, foi de hidrobrometo de donepezila, que é o nome do princípio ativo comercializado no Brasil, né, e nós, esse hidrobrometo de donepezila e a galantamina foram adquiridos via Sigma e Tocris, tá? E a gente viu, então, que tanto na dose de 1 miligrama do donepezil quanto da galantamina foram capazes de reverter o déficit na memória do reconhecimento de objetos. Nós também temos dados que a gente mostrou num artigo publicado em 2009, falando que os animais também têm déficit na memória de interação social. Então, a gente viu que quando o animal adulto é exposto ao mesmo juvenil durante 4 sessões no mesmo dia, com intervalos de 20 minutos cada sessão, em que se analisa a frequência de sniffing e de investigação, esses animais não deprivados apresentam uma habituação, enquanto que os animais deprivados da mãe, embora apresentem uma habituação em alguns pontos, isto não seja diferente significativamente, se eles forem testados na sessão 5 ou na sessão 24 horas após essa curva de habituação, os animais que são deprivados da mãe não têm habilidade de reconhecer o juvenil, ou com específico o juvenil familiar em relação ao novo. Consequentemente, também apresentam um déficit na memória social cognitiva. Nós também usamos o tratamento farmacológico com donepezil e galantamina de forma intraperitoneal e oral, e observamos que a reversão do déficit cognitivo também ocorre, indicando, então, que potencialmente, né, o sistema colinérgico deve estar atuando na atividade do bulbo olfatório nesses animais na idade adulta. Bom, depois disso, a gente partiu para estratégias experimentais que são relativamente de contextos diferentes, né? A esquiva inibitória avoidance, e o labirinto aquático de Morris, e também animais que passaram pelo tratamento do enriquecimento ambiental. Essas fotos que eu trouxe para vocês são fotos de imagens reais, de equipamentos e de salas experimentais que nós usamos, né, e foram gentilmente cedidas pela Centro de Memória, o antigo Centro de Memória, coordenado pelo professor Ivan Izquierdo, e esses dados foram realizados entre 2005, 2006 e 2007, na PUC, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, onde eu fiz boa parte desses experimentos, naquela época. Bom, basicamente, a esquiva inibitória consiste em colocar o animal com a face voltada para esta parede, do lado esquerdo. A esquiva tem uma plataforma, e quando o animal, então, desce gentilmente com as 4 patas nessa grade de bronze, ele recebe um choque de 0,4, ou 0,5, ou 0,6 miliamperes nas patas. Imediatamente após o choque, essa sessão dura basicamente um choque de 0,4 miliamperes durante 2 segundos. Imediatamente após o choque, esse animal é retirado da caixa experimental, ele volta para a sua caixa residência e foi testado, então, na memória de curta duração, 2 horas, short term memory, e na long term memory, 24 horas após a sessão de treino. Tá? A outra tarefa comportamental cognitiva que eu quero mostrar, porque basicamente até o final da minha apresentação eu vou focar nessas 2 tarefas comportamentais cognitivas, é o labirinto aquático de Morris. A nossa piscina era uma piscina
enorme, uma piscina aos moldes do que foi desenvolvido pelo projeto original lá na Irlanda, pelo então, professor Morris, e com dicas visuais na parede. É uma piscina extremamente adaptada para o nado dos animais, de fundo preto, no qual, no quadrante alvo, que a gente chama de AIM, nós temos uma plataforma submersa. E no quadrante oposto, nós vamos ter, então, uma plataforma submersa, quando nós estudamos isso, que foi o aprendizado reverso. Então, os dados que eu vou apresentar de memória espacial no labirinto aquático de Morris sempre vão ter grupos experimentais comparando o tempo de latência para a plataforma no quadrante original, AIM, em relação a ratos salina e não deprivados e deprivados, e em relação ao quadrante reverso, então reverse quadrant, tá? Ou opposite. Normalmente na literatura se usa tanto reverse quanto opposite quadrant, ok? E as nossas caixas aqui de enriquecimento ambiental, a cada 2 dias os objetos eram trocados, construíam basicamente de legos, de túneis, com caixas no qual os animais pudessem circular bilateralmente ou até trilateralmente, sempre sem estar completamente no escuro. Nós tínhamos um equipamento, e esses objetos eram alternados aleatoriamente e de forma controlada, de uma caixa para outra. Então, esta aqui, por exemplo, tem uma roda, tem túneis diferentes e acertos diferentes, e esse protocolo, ele começava imediatamente após o desmame, no 21º dia, e se estendeu até o 70º dia, ou seja, o dia 70 após o desmame, após o nascimento. Tá? Muito bem. Então, os dados que eu apresento aqui, inicialmente, fazem parte dos dados que a gente testou na Esquive Vitória. Então, mais uma vez, os animais na sessão de treino foram colocados na plataforma com a face voltada para esta posição. O animal precisa se virar, se orientar, e como os animais são extremamente curiosos, eles tendem a explorar o ambiente e vão descer com as 4 patas, quando então eles receberam um choque de intensidade de 0,4 mA durante 2 segundos. Os nossos resultados mostram, então, que tanto na memória de curta duração, veja, na sessão de treino, melhor dizendo, não há diferença, né, na latência de descer da plataforma com as 4 patas, tanto nos animais não deprivados quanto nos deprivados da mãe. Na memória de curta duração, 2 horas após, nós já notamos que os animais que não foram deprivados da mãe já apresentam uma consolidação, e os que foram deprivados apresentam um déficit cognitivo. Isso realmente se sustenta quando a gente tem aqui, então, a memória de longa duração, e os animais foram, então, testados 24 horas após a sessão de treino. Nós temos um intervalo interquartil grande aqui, porque invariavelmente um animal que o outro interpõe, porque também não desce tão ligeiramente. Mas, de qualquer forma, esses dados foram analisados por Mann-Whitney, né, e expressos por mediano intervalo interquartil, e mostram essa diferença. O que a gente fez, então? Novamente, nós, 30 minutos antes da sessão de treino, nós aplicamos os animais via oral, tá? 30 minutos via oral, donepezil e galantamina. E a gente observou, então, aqui no caso é só galantamina, desculpa, que é um inibidor da atividade acetilcolinesterase. Então, a gente viu que não foi capaz de reverter a memória de curta duração, mas reverteu a memória de longa duração. E, não obstante, né, a gente teve grupos experimentais no qual nós testamos esses animais que receberam galantamina 30 minutos antes da sessão de treino, tanto 3 dias, 7 dias e 14 dias após a sessão de treino. Então, vejam, a inibição da atividade anticolinesterásica foi capaz de gerar a consolidação da memória num grupo experimental testado 24 horas após a sessão de treino, e quando testados 3, 7 e 14 dias após o treino, esses animais mantiveram esta memória consolidada, sugerindo, então, que, além de nós termos um possível déficit cognitivo induzido pela separação da mãe,
visto que tratamento com um fármaco que inibe a atividade colineesterásica, nós possibilitamos a reversão do déficit. Esta reversão do déficit ainda nos sugeriu que essa memória, ela persiste ao longo do tempo. Esse dado foi extremamente relevante porque a mesma situação se repete no quadro abaixo, quando então nós também repetimos o experimento e fizemos aí a aplicação então de intrahipocampal de nicotina na dose de 3,3 microgramas por microlitro bilateralmente no hipocampo, e nós vimos que bilateralmente a nicotina não foi capaz de reverter esse déficit. No entanto, a muscarina teve esse efeito de reversão, né, somente na memória de longa duração, e, muito importante, os animais que foram mantidos na caixa de enriquecimento ambiental do 21º dia até os 70 dias, eles não apresentaram esse déficit cognitivo, mostrando então que a separação maternal na infância, ela induz déficits cognitivos por alterar o comportamento de síntese e liberação de neurotransmissores da acetilcolina. Esse efeito é mediado pela atividade colineesterásica, então eu vou mostrar agora, mais adiante para vocês, que a gente já sabe, publicou, que os animais separados da mãe têm uma atividade colineesterásica aumentada em relação aos animais controles basais e não separados. Então, isso vai de encontro com o nosso resultado, porque efetivamente mostra que a biodisponibilidade na fenda sináptica dessa acetilcolina é menor, né? Então, nós, embora não tenhamos quantificado qual é o volume, né, qual é o conteúdo de acetilcolina por HPLC, né, a gente sabe que, independente, nesses animais, ele fica com uma biodisponibilidade menor, né, pela atividade aumentada da acetilcolinesterase. Quando a gente inibe essa atividade anticolinesterase, nós temos a reversão do déficit cognitivo e a persistência da memória. Não obstante, né, nós conseguimos mimetizar esse efeito com a dose, né, do tratamento da via, pelos tipos de receptores nicotínicos, mas principalmente nesse caso muscarínico, porque depois na memória espacial a gente vai ter o efeito tanto do nicotínico quanto do muscarínico no hipocampo. E mais importante do que isso, nós conseguimos intervir nessa janela neurobiológica com um protocolo, né, bastante prático e eficiente, que é expor esses animais durante sua fase de desenvolvimento neuronal, né, e essa janela temporal precisa ser iniciada antes da maturação sexual, né? Então, a ideia de fazer esse tratamento de enriquecimento ambiental dos animais, ele deve começar antes da experienciação e da maturação neuronal pelos hormônios androgênicos. Isso foi extremamente importante e relevante para a gente. Esses dados também foram publicados num artigo em 2009, da minha tese de doutorado. Bom, se a gente tem, então, um protocolo neurobiológico, né, que, diferentemente de tudo aquilo que já foi mostrado na literatura, né, e, de novo, não estou aqui invalidando os outros protocolos, pelo contrário. O que a gente observou? A nossa procura ávida em ter um protocolo experimental no qual, aparentemente, o que a gente encontra na nossa sociedade atual, né, se nós tivermos, aqui no Brasil, a gente chama de o cuidado por mães solos, né, ou então o cuidado por adoção, o cuidado parental dividido, não importa, né, o que eu quero dizer com isso? É muito importante para esse filhote, para esse neonato, que a partir das primeiras horas após o parto, ele tenha, né, como possibilidade de gerar o vínculo afetivo, preferencialmente com a sua mãe, ou quem vai ser esse seu agente parental, quem vai ser o seu cuidador, né? Quando isso sofre interferência, ou bruscamente, durante o dia, sofre intervenções, isso pode, e a gente mostra que, no caso dos animais de laboratório, tem consequências. Então, a ideia da aplicabilidade do nosso protocolo
é representar aquele vínculo diário no qual, muitas vezes, a mãe, né, que é o grande, na verdade, a gente não pode fugir desse tópico, porque o filhote, né, até uma boa parte da sua primeira infância, ele é uma extensão da sua mãe. Então, o que aconteceu, né, a gente começou a estudar o que aconteceu efetivamente quando essa extensão da mãe, né, o seu filho fica no ninho, mas ele é diariamente abandonado por esta mãe, ou no caso do nosso protocolo experimental, nós forçamos esta mãe a abandonar essa ninhada, né, como se, por exemplo, ela tivesse que sair de casa para ir trabalhar, né, e tem necessariamente que, por condições sociais, econômicas, culturais, e enfim, de várias combinações entre seu parceiro de vida e tudo mais, precisam deixar essa criança, e a nossa grande a intenção aqui é gerar um pensamento sobre a real situação é, de fato, uma situação real de controle e de cuidado, ou é uma sensação de que esse filhote está protegido e amparado diante de outros agentes cuidadores nesse período diário no qual a mãe precisa, né? Estou falando usando um verbo importante, no qual a mãe precisa trabalhar, precisa obter dinheiro, precisa cuidar da casa, precisa ter fundos para manter, prover alimentos para esse neonato. Né? Então a gente vê que isso tem uma janela temporal aí que não corresponde muito bem com o tempo, né? Aqui no Brasil a gente chama de licença maternidade, maternal leaving. Nos Estados Unidos teve um outro seminário que a gente até comentou sobre essas características. Um rato de 10 dias de vida, ele representa a idade da primeira infância de uma criança de aproximadamente 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. E aí fica a minha pergunta: em qual contexto familiar, na nossa sociedade brasileira, peruana, argentina, da América Latina e Central de uma maneira geral, existe um amparo governamental, privado, socioeconômico, que dê condições financeiras e de atenção ao seu filhote por 1 ano e 3 meses no início da vida? Bom, pensando nisso, nós continuamos, então, o nosso experimento e simplesmente pegamos animais que foram treinados na esquiva inibitória e animais que foram somente separados e viveram a vida toda na caixa de residência e comparamos eles com os animais naif, né? Os animais que foram criados na colônia experimental normal do laboratório e não deprivados da mãe. E fomos quantificar, então, a fosforilação de CREB no hipocampo, dorsal de ratos, em relação ao conteúdo total de CREB. E também nós quantificamos a fosforilação de ERK1 e 2, né, também no hipocampo dorsal de ratos, em relação ao conteúdo total desta ERK. O que a gente observou? Que, efetivamente, quando a gente compara, os nossos resultados são expressos em porcentagem a partir do nosso naive, que é o nosso controle, e o deprivado, que nunca sofreu nenhuma intervenção experimental de comportamento na idade adulta, mas que também viveu em caixas de manutenção semelhantes ao naive. Só passaram efetivamente pelo protocolo de separação maternal e foram e viveram, se mantiveram até a idade adulta. A gente observou, então, que quando os animais são treinados na esquiva inibitória, né, eles foram treinados nessa esquiva inibitória, e nós realizamos a decapitação e extraímos o hipocampo dorsal de ratos e, imediatamente após a sessão de treino, 30 minutos e 2 horas após a sessão de treino. E a mesma coisa, nós repetimos esse dado com os animais não separados e também nós extraímos o hipocampo dorsal de ratos imediatamente após a sessão de treino, 30 minutos e 2 horas após. O que a gente observou? Que existe uma regulação da maquinaria da fosforilação de CREB, que mesmo após 2 horas após eles receberem um choque nas patas, nós não encontramos um resultado significativo no aumento da fosforilação de ação, e diferentemente do que ocorre no animal que é
que não foi separado da mãe na infância. Então, os nossos dados de CREB total não são diferentes, e mostrando, então, que o CREB fosforilado, né, ele aumenta, né, quase 2 vezes aqui em relação ao naive, mas isso não ocorre efetivamente nos animais que foram separados da mãe na infância, nos diferentes tempos coletados, de hipocampos coletados, processados. Quando a gente analisa a fosforilação de ERK, nós vemos, então, que isso também acontece, e as diferenças significativas em relação aos aos separados ocorrem já 30 minutos e 2 horas após ao receberem o choque nas patas. A nossa intenção aqui foi bastante importante de mensurar a quantificação de uma proteína quinase, né, de um ERK regulation, de uma quinase regulatória rápida, como a ERK, porque ela está no citoplasma das células, e nós também já sabemos que a inibição da vida proteína quinase A, através da infusão de 8-bromo-empeciclo, que no caso estimula, ou do antagonista, bloqueia essa rota de aumento ou não aumento na fosforilação do CREB, que na verdade é um fator de transcrição. Né? Muito bem. Então, isso sustenta mais uma vez a nossa teoria, e agora, em posse desses dados aqui, nós estamos fazendo o mesmo protocolo farmacológico, e vamos treiná-los, vamos injetar nos animais galantamina, donepezil e galantamina, nicotina e muscarina, para ver se os agonistas colinérgicos são capazes de ativar, via proteína quinase A, o aumento da fosforilação desse CREB. Tá? Então, esses dados que eu tenho aqui são dados basais de animais que não sofreram nenhum tratamento farmacológico. São dados parciais. Tá? A gente só viu a dinâmica de fosforilação de animais que sofreram a separação em diferentes tempos em relação aos que não sofreram a separação materna nos mesmos tempos testados. Muito bem. Continuando com essa premissa, então agora eu vou apresentar para vocês os dados de na tarefa do labirinto espacial. Diferentemente de alguns dados na literatura que já mostraram, ou que não mostram diferenças na curva de aquisição, o que a gente fez aqui? Nós treinamos os animais por 5 dias, e aí a gente sabe, então, o que não está mostrado aqui, é que os animais não têm diferença na velocidade de locomoção, e eu não sei porque esse dado não veio aqui, peço desculpas, mas a gente tem, tá? E também a gente não tem diferença na latência nos primeiros 5 dias, na curva de aquisição da memória. Então, o nosso protocolo de memória no labirinto aquático de Morris consiste em treinar os animais por 5 dias, e cada animal, cada dia a gente faz uma média de 8 trials em diferentes posições da piscina, no qual o animal tem 1 minuto para nadar em cada trial, e uma vez que ele acha a plataforma, ele permanece nessa plataforma por 30 segundos, que a gente chama de intervalo intertrial. No 6º dia, a gente não realizou o teste da consolidação, porque ao retirar a plataforma, isso representa uma labilidade da memória. O que a gente fez? Nós mudamos a plataforma do quadrante original e colocamos no quadrante oposto, e chamamos isso de observação dos dados no nado, no quadrante da plataforma original em relação ao quadrante onde estava o reverso. Então, no 6º dia, durante 1 dia só, nós mudamos a posição da plataforma e investigamos, então, apresentamos aqui para vocês a latência dos animais nadarem agora na posição nova da plataforma dentro da memória espacial. O que a gente observa? Que o primeiro trial, basicamente, tanto os animais não privados quanto privados não encontram essa plataforma, porque, obviamente, eles vão nadar naquele local do quadrante original, né? Mas, ao ter a latência máxima de 60 segundos, quando eles encontram e permanecem por 30 segundos, basta 1 dia só, ou pela nossa curva de aprendizado, né? Bastou 1 dia só para que o segundo trial, o declínio da latência
saia de praticamente 60, ou seja, eles não encontraram, para metade do tempo. E aí não há diferença significativa entre os grupos durante os 8 trials na sessão que a gente chama de reversal learning, né, que é a aquisição da memória no quadrante reverso. O que é interessante a gente observar aqui? Que quando a gente faz aí 24 horas após a sessão de treino de aprendizado no quadrante reverso, o teste, né, a latência de escape dos animais não deprivados aqui, fazem com que o animal que não foi deprivado da mãe rapidamente vá nadar na plataforma do quadrante reverso, sendo que o primeiro trial dele foi similar ao deprivado. O mesmo não acontece com o rato deprivado. Ele não reconhece o que é o quadrante original em relação ao quadrante reverso. Bom, o que a gente pensou? Vamos, então, fazer o protocolo e estudar a atividade do sistema colinérgico. A administração oral de 1 miligrama de galantamina, 30 minutos antes do treino, mostrou que esse dado faz com que a gente não tenha alteração, tá? Mas a galantamina de 2 miligramas por quilograma mostrou que tanto os animais não deprivados, que já reconheciam, tá, o quadrante reverso, agora os deprivados também reconhecem o quadrante reverso. Ou seja, eles demoram menos tempo para nadar, encontrar a plataforma no quadrante reverso em relação ao quadrante original. Na verdade, essa latência aqui é alta, porque o dado comportamental faz o oposto, né? Quando ele encontra e a comparação entre um quadrante e outro. Então, o dado similar entre deprivado e não deprivado mostra que ambos os grupos, né, são capazes de reconhecer e nadar em direção ao local novo da plataforma. Certo? Muito bem. Quando a gente analisa, então, o tempo a porcentagem de tempo no quadrante alvo, né, o animal que recebeu salina 30 minutos, nós vemos então que o animal que recebeu salina, o não deprivado, ele reconhece nada a maior parte do tempo no quadrante reverso, enquanto que o deprivado não fez isso, né? A mesma coisa pelo número de crossing, né? É maior aqui no quadrante, nos animais que foram não deprivados em relação a deprivados. Quando a gente trata com galantamina, esse dado não se alterou porque a dose de 1 miligrama não foi tão efetiva nessa tarefa. O mesmo não aconteceu com a dose de 2 miligramas, no qual a gente então conseguiu e viu que a porcentagem de tempo no quadrante reverso foi similar entre os grupos não deprivados e deprivados em relação ao quadrante original, mostrando então que a galantamina na dose de 2 miligramas por quilograma de peso, 30 minutos antes da sessão, foi capaz de reverter o déficit cognitivo da memória de aprendizado reverso no labirinto aquático de Morris. Bom, baseado nisso, nós, então, granulamos os animais no hipocampo dorsal de rato bilateralmente e fizemos o tratamento, tá? E todos os parâmetros apresentados aqui são condizentes com, não tem alteração de velocidade e em relação à comparação dos grupos salina. Qual é a limitação do estudo por enquanto? Nós fizemos uma análise estatística com a nova, mas nós não juntamos todos os grupos experimentais, inclusive o salina, para não gerar tendência dos resultados. O que a gente fez, então? Nós temos os dados comparando cada concentração de fármaco, e essas doses também são baseadas em estudos prévios, já de trabalhos publicados no laboratório meu e do professor Esquerdo, no qual essas doses, então, são doses farmacológicas que geram, são doses fármaco-efeito, né? A gente vê, então, que na dose, a nicotina, na dose de 4,1 micrograma por lado do hipocampo, né, foi capaz, então, de... não foi capaz, na verdade, de reverter o déficit aqui do animal deprivado, porque ele... Como é que está aqui? Deixa eu ver. Tanto o não deprivado quanto o deprivado nadaram em relação ao quadrante original. Quando a gente dá muscarina, a mesma coisa se repete. Tá? E o efeito da galantamina, na verdade, eles nadam... na verdade, eu estou falando uma besteira. Eles estão mostrando aqui que todas as doses, tanto do receptor colinérgico quanto dos receptores muscarínicos, tá, são capazes de fazer com que os animais deprivados, eles nadem
no quadrante reverso, e isso é muito parecido em relação ao não deprivado. Mesma coisa acontece com a muscarina, então eles nadam, né? A latência para nadar a primeira vez onde estava a plataforma reversa, eles nadam mais rápido nessa região do que no quadrante original, mostrando então que a curva de aprendizado do quadrante reverso foi efetiva, porque a latência para chegar nessa nova posição é menor, tá? Finalmente. E a galantamina, então, na dose de 10 micromolar por lado, hipocampal, também se mostrou efetiva, bloqueando a atividade colinesterase, mostrando, então, que quando a gente disponibiliza a acetilcolina, o animal deprivado da mãe é capaz, então, de nadar e reconhecer que agora, né, nesse tratamento, com a acetilcolina, ele reconhece o quadrante reverso como sendo a nova posição da plataforma. Muito bem. A gente, quando compara, a gente vê esses mesmos efeitos, tanto no quadrante, na porcentagem de tempo no quadrante alvo, que agora é o reverso, né, nos três fármacos utilizados. Bom, da mesma maneira que a gente viu, então, o comportamento de fosforilação de Krebs e de Erck lá na esquiva inibitória, considerando que o perfil do sistema colinérgico está diretamente impactado na expressão e na liberação desse neurotransmissor e, por consequência, gera um dano neurobiológico importante, né, em consequência dessa intervenção neurobiológica na fase inicial da vida. Nós também pegamos animais naïves e deprivados, que simplesmente nasceram e fizeram parte da rotina experimental do laboratório, juntamente com um grupo deprivado que não sofreu nenhuma intervenção de nenhuma tarefa comportamental, cognitiva ou de ansiedade, e efetivamente, coletamos os hipocampos e comparamos, então, com animais que foram treinados, né, no Morris alternase. No dia 6, passaram, então, pela curva de aprendizado reverso e foram decapitados imediatamente após o final da sessão, 30 minutos e 2 horas após. E a gente viu, então, que nessa tarefa aqui, nós temos um conteúdo de Krebs fosforilado que ocorre. Isso é relativamente esperado e importante que aconteça, porque, afinal de contas, não é uma sessão única. O animal vem de uma sequência de treinamentos no quadrante oposto e de 5 dias anterior a isso, de formação de memória no quadrante original. Então, eles têm uma produção de Krebs fosforilado, mas que também é diferente em relação aos 3 tempos do animal que não foi separado. Ou seja, os animais que não sofreram separação maternal fosforilaram mais Krebs em relação aos não separados. A mesma coisa aconteceu, mas não foi tão eficiente, apresentando dano, mostrando, então, que na questão da ERK, ela é necessária para a formação de mais memória, ou de uma nova informação acerca da memória original, porque nesses animais aqui há a presença da fosforilação de ERK, indicando, então, que esse dado aqui, na verdade, nos corrobora com o fato do aprendizado, dessa curva fatória no aprendizado reverso. É um dado extremamente importante e relevante para a nossa pesquisa. Bom, baseado nisso, então, o que a gente conclui aqui? Nós temos aí, né, com dados da literatura, esse dado é extraído através da inteligência artificial do Gemini, que compara os meus resultados experimentais dos animais treinados no Morris alternase com os dados apresentados por Menezes e Tchau, de 2020, do grupo da professora Pamela Carpes, de Uruguaiana, e dados meus também, que a gente vê, então, que a média do tempo, né, de nado para aquisição da memória gira em torno de 14 segundos, enquanto que os ratos separados da mãe é o dobro disso. E a mesma coisa a gente nota, então, que a gente tem a reversão, só que este dado do reverso é a latência de nadar a primeira vez na sessão de teste. Então, o que a gente compara aqui? E por que o dano cognitivo é expresso nos animais separados da mãe? O animal não separado, quando é colocado na piscina, ele nada
quase que diretamente para o quadrante reverso. O animal que foi separado da mãe, ele nada mais ou menos no meio da piscina, e aí ele vai para essa região do reverso, pode acontecer essa situação. Se ele não encontra a plataforma, imediatamente ele se vira e nada em direção ao quadrante original. Ou seja, provavelmente a sessão de aprendizado reverso, para esse tipo de animal, é considerada uma sessão fraca. Né? Nós não fizemos uma segunda e uma terceira sessão, porque nós queríamos manter esse dado limpo no mesmo protocolo, mas provavelmente, fazendo um protocolo mais extensivo, nós conseguiríamos ou encurtar essa distância, ou então ver que efetivamente, né, o traço que se forma aqui, ele tende a fazer com que no momento da decisão o animal decida por aquela memória que está formada, ou seja, o traço original, e aí, então ele nada mais tempo em direção, permanece mais tempo no quadrante original em relação ao quadrante alvo, e consequentemente a latência para encontrar o quadrante reverso é praticamente os 60 segundos que ele ficou nadando na piscina, mas não era nesse quadrante objetivado. Sendo assim, não quero me alongar muito, a gente viu então que nós temos uma alteração neurobiológica importante no sistema colinérgico, né? E que basicamente nós temos um aumento expressivo da atividade colinesterásica, que reduz então a acetilcolina no hipocampo. Nós também sabemos que, além de hipocampo, esses animais têm uma atividade colinesterásica aumentada na amígdala basolateral, no córtex peririnal e no córtex pré-frontal. Esses dados foram publicados por Zerna Bay em 2019, e também em 2023, em que a gente vê uma curva, então, de atividade da acetilcolinesterase. Tem um traçado aqui, que não apareceu, me desculpe, né, mostrando, então, que o controle, ele se mantém mais ou menos assim, tá? E os separados da mãe, eles têm uma atividade colinesterásica maior, mostrando, então, que, mesmo fazendo um experimento entre 2023 e 2005, são aí, basicamente, alguns anos de diferença, quase 18, essa técnica, né, o protocolo experimental, não só se mantém, como esses dados são altamente replicáveis. Além disso, eu não coloquei aqui, mas já que estamos falando de questões de liberação de neurotransmissor, nós também temos dados na literatura já publicados mostrando que, além da atividade acetilcolinesterase ser aumentada, esses animais apresentam uma diminuição da atividade da bomba de sódio-potássio TPase. Ou seja, além dos animais né, terem um menor tempo de disponibilidade da acetilcolina na fenda sináptica, a atividade, né, elétrica entre a saída do momento de potencial de membrana e despolarização e repolarização está afetado em função de que a menor atividade, ou a atividade sódio-potássio, sódio-potássio TPase, que é mais lenta, interfere e implica diretamente no maior tempo de repolarização e retorno ao potencial de membrana desses neurônios. Consequentemente, esse dado também corrobora com dados da literatura e, de acordo com nossos achados, explica, então, por que efetivamente nós temos esses déficits cognitivos no hipocampo. Só para a gente sumarizar aqui, então, nós temos, nesse protocolo experimental, déficit na memória de reconhecimento de objetos, na memória espacial, na memória aversiva, quando os animais são testados na esquiva inibitória, e na memória de interação social. Aí eu coloquei um dado do penúltimo artigo da Débora, porque nas minhas conversas lá de 2005 com o professor Esquerdo, nós sempre tivemos como foco o objeto, o target experimental, o animal adulto, né? E por questões de delimitação e espaço físico também, priorizamos o estudo com machos. E aí, em 2019, a Débora, lindamente, minha primeira aluna de doutorado, quando eu ainda fazia 9 anos como orientador, a gente publicou esse artigo mostrando, então, que a separação maternal é um modelo de estresse neonatal que altera o comportamento maternal, o aprendizado olfatório e o desenvolvimento neuronal. Esse trabalho, a gente viu que
as mães, quando voltam para a sua caixa residência, né, elas não se habituam com o protocolo de separação maternal. Elas mantêm alto o comportamento de leaking e grooming como se fosse o primeiro dia de separação, né? E aí isso nos abriu, então, um targeting atual, né? O que a gente pensou sobre isso? Provavelmente, e claro, agora todos nós na literatura já sabemos isso, né? Essas mães, elas estão extremamente estressadas, deprimidas ou depressivas, né? E algum componente dessa disfunção afetiva deve acarretar consequências, né? Então, a gente está estudando agora esta relação mãe-filhote, né? E claro que a gente sabe que existe uma via de mão dupla, essa questão binária entre a presença da mãe, né, em fazer o comportamento maternal, gera a resposta de volta dos filhotes em relação a ela, né? Então, nós estamos estudando essa interação, quando que efetivamente esse vínculo, ao se fortalecer, vai gerar para os filhotes uma alteração na qualidade do leite materno e, potencialmente, o estudo nos enterócitos da permeabilidade intestinal e os componentes do leite, como as interleucinas pró-inflamatórias, né, que esses animais bebem, e a gente está hipotetizando isso, né, e já gera um target, então, de indução da inflamação nos filhotes através da ingestão do leite também. A gente está vendo também que, viu que o aprendizado olfatório ele é prejudicado nos filhotes, então nós estamos replicando esses dados num Y-Maze com odor da maravilha limpa e odor da maravilha do ninho, em machos e fêmeas, e vamos fazer esses experimentos em ratos adolescentes, e depois também em animais, nessas diferentes tarefas comportamentais cognitivas, que são prévios e que têm experiência sexual, tanto em machos quanto em fêmeas. Nesse trabalho da Débora, a gente viu que várias componentes ao longo, entre o 7º, o 11º e o 21º dia, que culminam exatamente um pouco antes, né, na interface, quase na metade dos protocolos de separação materna. No dia 11, é importante a gente frisar que no 7º dia eles já têm alteração neurodevelopmental. Isso implica em ter alterações na mitotráquea, red e green, no GFAP, enfim, são vários marcadores que a gente fez, KIF67, que mostram, então, alterações na proliferação, diferenciação, maturação neuronal e morte das células. Tá? Bom, basicamente, agora nós estamos nos concentrando, então, em fazer um back-forward, né? Que a gente viu os animais adultos, e esse back-forward que eu coloquei aqui, ele não é só um pensamento, ele é extremamente necessário para a gente fazer o link, então, né? Porque, efetivamente, esses efeitos deletérios que a gente encontrou, eles não acontecem lá pelo 7º, 8º dia, eles já provavelmente vêm do início com a mãe, né? Extremamente estressada, e essa relação do high leaking grooming, archaic black nursing e a qualidade do leite é uma das coisas que nos instigam agora. Bom, sumarizando então, nós temos aqui as tarefas com odor do ninho, né, que a gente já publicou, o reconhecimento de objetos, reconhecimento social, esquiva inibitória, e o labirinto espacial aquático de mortes. Nós também vamos aumentar a questão do tratamento com enriquecimento ambiental, atividade física e suplementação da dieta das mães com o uso de ômega 3 e oleoetanolamida, que é um fármaco que eu tenho um acesso bastante importante com o pessoal da Itália, né? A ureia, ela é absorvida pelos receptores PPR-alfa no intestino e trafega via vago, aumentando, então, aí a modulação da atividade noradrenérgica e estaminérgica neuronal, e tem um papel extremamente relevante pró-cognitivo, modulando a atividade inflamatória
periférica, intestinal e neural também. E aí esses parâmetros a gente não sabe, porque a gente precisa começar do zero e fazer eles a partir do início. Muito obrigado pela atenção, estou aberto a questões. Muchas gracias, profesor Fernando, por presentar toda su trayectoria en esta línea de investigación. Eu preciso deixar aberto? Ui, o que eu fiz? Desculpa. Pode fechar também, para nós conversarnos, sí. Entonces, abrimos ahora la discusión con preguntas, si hubieran comentarios de la audiencia. Falei muito rápido, professor Daniel. No, fue muy claro todo, preciosa presentación. Vamos a esperar a ver si alguien más quiere hacer algún comentario. Só queria dizer que, olha a minha ilustre, digníssima Débora, que alegria tê-la aqui. A Débora foi minha aluna de doutorado, minha colega de doutorado, nossa colega, né, de Cris, porque se doutora no nosso departamento de fisiologia. Fico extremamente feliz de vê-la aqui. Eu podia perder a apresentação, né? Claro. Meu queridíssimo mestre. Eu sugeri para a Grace que uma próxima seja tu. Dos seus dados de 2023, dos teus outros 2 trabalhos da tua tese, eu gostaria que tu fizesse as honras, porque ela tem dados lindíssimos. Eu apresentei já um tempo atrás, já na rede para o pessoal, mas aí agora eu posso trazer dados mais atualizados, né, com coisas do doutorado. Então, em todos os dados de filhotes e adultos com o screening da citometria, com cada animal marcado de uma cor diferente, assim, está muito lindo. Muito bem. Tem perguntas da audiência? Perguntas? Oi, Grace, eu tenho perguntas, muitas perguntas. Adelante. Então, professor Fernando, parabéns pela apresentação. Oi, Débora, tudo bem? Eu lembro o paper que falou o professor Fernando, mas minha aproximação é mais computacional. Eu estou um pouco desligado já da eu não estou ouvindo, desculpa. Eu poderia estar um pouco... Eu não estou ouvindo. Sí, si puedes hablar más fuerte o subir el micrófono o algo. Está abafado o som. Escuchamos muy bajito. Aproximação computacional, eu acho que ele falou isso, né? Tá. A professora Natália também está comentando. Um abraço enorme. Oi, agora melhor? Sim, agora sim. Sim, parabéns, professor, pela apresentação. Nós com Grace trabalhamos nos modelos computacionais e pensamos muito na circuiteria. Então, nós fizemos, Débora conhece também nossos trabalhos, fizemos muitas reuniões com ela, e nós trabalhamos no circuito olfatório, mas você apresentou também dados no hipocampo. Basicamente no hipocampo, sim, que os dados olfatórios são da Débora, e aí eu tenho dados meus que são de outros sistemas, como estaminérgico, noradrenérgico e estaminérgico. Muitas coisas desse sistema estaminérgico. Então, eu estou começando a pegar modelos do hipocampo aproximados para epilepsia, com reconstruções histológicas que estão na internet, na base de dados. Eu estava pensando se tem alguma aproximação computacional no hipocampo para o modelo de vocês. Não sei se do grupo de vocês ou outros grupos. Eu conversei com 2 pessoas, um sueco e com um professor no Canadá, mas a gente não avançou. Eu, particularmente, neste momento, não tenho parceria e não sei de ninguém que está fazendo. Nesse nosso modelo, não tenho 99% de que não tem. Débora, queres falar? Sim. Ember, tudo bem? Oi. Saudade. Que legal a apresentação, né? Boa. Então, há um tempo atrás, eu conversei com a Ember e com a Grace, e eu tinha essa ideia de tentar fazer um modelo sobre a separação materna, um modelo computacional. Inclusive,
pensamos em fazer, né, Ember, lembra disso? Só que na época a gente pensou que isso seria basicamente mais uma tese de doutorado para fazer, por demorar muito tempo. Então não fomos adiante, mas a ideia ainda continua. Se alguém, né, quiser. Eu, assim, de experiência que eu tenho mais recente, quando a Débora estava escrevendo a tese dela, a gente conversou sobre isso, né? Tem uma tese de doutorado na USP de São Paulo sobre o modelo matemático de bulbo olfatório, e aí não é o meu modelo, é uma tese lindíssima, porque ele tem um modelo para células mitrais, para cada parte do circuito, e depois ele integra essa circuitaria. É uma tese muito bonita. Eu tenho algumas limitações, porque na matemática eu também vou até um certo ponto, mas isso tem, né? Agora, aquilo que eu tentei explicar na apresentação, né? Eu fico extremamente feliz porque esse modelo do protocolo, a gente conversou esses dias também, de novo, né, Débora? A gente fez no laboratório, a gente se absurdo, né, para o resto da vida dos filhotes. E esse protocolo ele já se estendeu em Uruguaiana com a professora Pâmela, que tem vários outros alunos que também já colaborei, fui banca, coautor de trabalhos, autoria com ela. Agora nós temos um edital de 300 mil reais que nós ganhamos juntos em relação a esse protocolo. Não sei se tu sabia disso, Débora, mas a gente ganhou um edital grande aqui no Brasil agora para continuar pesquisando sobre o protocolo desse protocolo de separação materna. Quando a gente pensa nisso, Enver, é uma coisa que me deixa bastante instigado, porque eu não saberia fazer, mas não tem, tá? E a gente está fazendo o quê? A gente consegue o financiamento porque a gente faz o link do tratamento farmacológico para reverter um dano que, previsivelmente, a negligência familiar, enfim, ela vai ocorrer por fatores que não entramos em questão, e associados, então, ao quê? Ao enriquecimento ambiental e exercício físico. Agora nós vamos entrar num outro patamar, que é ver o efeito desta mãe e a consequência dessas filhas quando forem mães, e o que a gente já sabe sobre o impacto, está estudando, na verdade, sobre o impacto da hiperprolactinemia e de ciclos anovulatórios, e as fêmeas, elas realmente têm após um estresse de contenção, elas param de ciclar e elas ficam depressivas. No nado forçado e no tail suspension, elas são muito diferentes dos machos. E o que é curioso, quando você expõe esses animais adultos no comportamento sexual, os machos, se eles estão deprimidos, eles retornam. E as fêmeas, elas continuam, na verdade, elas não ficam receptivas para os machos. Tem um percentual de quase 50% delas que a gente só consegue fazer o quociente de lordose e ver um comportamento sexual se a gente induz ela ao comportamento sexual com a injeção de estradiol associado a outros fatores que aí são peças-chave do que a gente está pesquisando, não vou falar agora. Mas funciona, tá? Então, sim, Enver, eu acho que é uma coisa que não só não fazemos, como não tem na literatura, tá? Eu acho que boa ideia poder começar alguma colaboração aí, né? Eu tenho uma pergunta, vou fazer em espanhol. Por favor. Ok. Entonces, me ha intrigado bastante, siempre me intriga en realidad, porque como dijo Débora, solemos reunirnos para discutir los resultados, que tenemos muchas coincidencias también con los nuestros, en especial en el aprendizaje de preferencias olfatorias. Entonces, uno de los hallazgos de ustedes, voy a hacer dos preguntas, tengo varias, solo dos, es que la memoria de preferencia al olor de la mamá está alterada en los bebés, cuando evalúan a los 7 días de edad. Entonces, me preguntaba si acaso esta alteración podría manifestarse también en otros comportamientos guiados por el olor más adelante, no en el periodo adulto, porque ustedes ya han evaluado, por ejemplo, memorias sociales que también son guiados por olor, pero me refería más, por ejemplo, en más o menos a los 15 días de edad,
los ratoncitos o las ratas atraviesan una transición en las preferencias para el olor de la mamá. Hasta los 12, 13 días tienen una preferencia que es generalizada. Pueden preferir el olor del nido de su propia madre, como también un olor de nido de otra madre, de la misma edad lactacional y tal. Pero después de los 15 días, esto se torna específico. La preferencia es para el olor del propio nido o la propia madre. Entonces hay una transición ahí. Me preguntaba si acaso estos animales podrían tener también alterado, tal vez, no sé, tienen una demora en que la distinción del olor o la discriminación del olor del propio nido se atrasa en aparecer. Esa era una... No te escuto. Grace, se apagó tu micrófono. Ah, perdón, ¿me escuchan ahora? Ahora sí. Ahora, me iba preguntando a medida que usted presentaba que el sistema colinérgico es el que está alterado. Iba viendo cómo es que este sistema colinérgico se altera. Entonces, cuando ustedes han medido la expresión de la acetilcolinesterasa, han encontrado que esto se encuentra muy activa, o sea, es incrementada. Me preguntaba si esto mismo encontraron, o este perfil, encontraron ya bien temprano en el desarrollo, en los bebés, y cómo cambia. Yo vi que usted tiene un gráfico, una curva que va incrementando. Si eso es así, o es distinto. Ahora, sobre eso me preguntaba, porque pensando en la circuitería que comentaba Enver, la acetilcolina en el bulbo olfatorio, hablando a nivel de cómo se activan las neuronas mitrales, incrementa el umbral de disparo, o sea, las deja más excitables, que es el mismo papel que tiene la noradrenalina, por ejemplo. Si eso es así, los bebés deberían aprender. Digamos, no tendría que estar alterada la preferencia olfatoria, porque un mínimo estímulo es suficiente para aprender. Si eso es así... Disculpa. Sí. Entonces, ahora, también la noradrenalina tiene una forma de disparar. Hay un ritmo de disparo, que eso es lo que le da, a nivel comportamental, la posibilidad de habituarse al olor al animal. Ahora, usted dijo que en los adultos los animales conseguían habituarse, pero sin embargo no tenían la memoria a largo plazo. Entonces, posiblemente el disparo está ok, no lo sé, pero estoy especulando aquí. Puede ser que el patrón de disparo no sea el problema. En todo caso, ¿cómo podría explicarse o qué mecanismos podrían estar involucrados en el sistema de neurotransmisión acetilcolinérgico en el periodo inicial? ¿Por qué no aprenderían? ¿Será a nivel de la circuitería misma, a nivel del bulbo olfatorio? ¿O hay un sistema de habituación prolongado? No lo sé, pero sería bueno explorar tal vez con modelos computacionales. Esas eran mis preguntas. Muchas gracias. Grace, muito obrigado. Suas perguntas são extremamente pertinentes e baseado no que nós temos, né, Débora, já submetido, perguntas de revisores e do que nós pensamos, isso é importante, porque, assim, nossa janela temporal aos 7 dias e aos 11 dias não cobre uma lacuna da diferenciação do bulbo olfatório do que ocorre em ratos e é diferente de camundongos até os 4 dias. A ativação e a formação de neurônios colinérgicos até o 4º dia parece ser meio que indiferenciado. Nos ratos, o receptor M-alfa-4 vai se manter e vai fazer uma sinapse excitatória com neurônios GABAérgicos que vão ditar uma ordem de freio sobre algumas respostas em relação a esse aprendizado olfatório. E depois isso continua e se mantém um valor, expressão, enfim, que a gente não sabe exatamente, do M-alfa-7. Então, nós não temos um resultado, um dado de M-alfa-4, por exemplo, nesse momento. E também nossa ideia, né, Débora, era pensar e fazer o sistema GABAérgico para ver se nós,
ele não está isolado, como tu bem disseste, afinal de contas, 12 horas após o parto, o filhote aprende que aquele bicho é a mãe, porque tem uma descarga de um pool de noradrenalina acontecendo aí, né? Então, assim, primariamente falando nesse bulbo olfatório neonato, não é uma poda, mas a sensibilização colinérgica, ela não tem uma via que hoje vai ser uma rua, amanhã vai ser uma avenida. É um caminho, né? E isso vai se moldando e tem um período para que isso aconteça. Então, até os 4 dias é extremamente importante a gente entender. E o que acontece no rato é exatamente antagônico do que acontece com o camundongo. Então, o camundongo aos 4 dias tem um N-alfa-4 que tem uma migração e uma confluência para a interação entre neurônios que vão maturar GABAérgicos, interneurônios e entre o trato piramidal e as mitrais e assim por diante. Então, essa circuitaria nós não temos ela estudada por inteiro. Nós especulamos uma via direta. E sim, a outra coisa importante sobre os animais adultos. Quando a gente fez um experimento com os machos, e esses nossos animais não eram experientes sexuais, o que acontece? A gente fez um experimento de interação social. A nossa ideia de fazer interação era para ver se esses animais não eram, inclusive, até apáticos, a ponto de não querer imobilizar um juvenil dentro dessa caixa e assim por diante. Então, eles tinham constantemente um contato visual, contato corporal, de odor e tudo mais, e essas sessões eram de somente 1 ou 2 minutos, eu não me lembro agora, né? Diferente daquela sessão que a gente faz com a memória de reconhecimento social, em que efetivamente o filhote, os conspecíficos ficam no ambiente mais separados, e o animal tem que demonstrar a sua habilidade de reconhecer. Isso é um outro fator que, para nós, naquele primeiro momento, era mais importante entender se eles apresentavam alguma questão de proatividade ou de tristeza ou de alguma melancolia em função desse não indivíduo. E o terceiro item, que eu acabei de... não me lembro qual é. Débora, quer falar alguma coisa? Daqui a pouco eu lembro. Que era relacionado a isso. Ai, meu Deus. Diga. Ai, como é que era mesmo, Grace? Que tu falou, a última coisa que tu perguntou. Fugiu. Eu perguntei tanta coisa. Sí, eu acho que temos muito caminho a fazer, porque una de las cosas que nos falta en estudiar el desarrollo, precisamente porque dejamos un vacío desde estudiar el periodo bien temprano de unos pocos días, de una semana, y luego saltamos al periodo adulto. Entonces nos queda un vacío bien grande para entender cómo un sistema como el de la noradrenalina o la acetilcolina, por ejemplo, se desarrolla bajo ese paradigma. Entonces, uno de mis sueños es que se llene ese vacío, ¿no? De que se entienda cómo suceden esos cambios. Entonces es importante eso, para entender el desarrollo precisamente y cómo luego se generan esas trayectorias que ustedes ven en el adulto. Nós estamos parados, exatamente porque, tanto que o meu último toque foi back forward, a gente precisa voltar, porque tem que essas gaps experimentais para serem respondidas, né? Por favor. Un ótimo plan. Ajá. Profesor Daniel. Sí, disculpa que se ha ido muy largo capaz el seminario, pero yo tenía 2 preguntas a raíz de lo que estaban conversando. Una en relación inmediata a lo que decía Grace, que una cosa interesante que yo creo que no se ha hecho es ver, por ejemplo, a temprana edad, a los 20, 21 días, las ratas ya pueden cuidar crías. Si uno le pone una cría, rápidamente comienzan a cuidarla, más los machos que las hembras, de hecho. Demoran un par de días nada más o un día en hacerlo. Si puede verse alguna diferencia en las de privadas o no en este aspecto. Yo no sé si alguna vez se hizo, pero yo no me acuerdo. Y lo otro, que era una pregunta mucho más general, es capaz que en todo lo que mostraste a mí se me escapó y hay alguna evidencia, pero ¿cómo discriminan lo que es atención de lo que es memoria? Porque la falta de atención puede afectar la memoria. ¿Cómo hacen eso? ¿O puede ser que esté afectando
la atención del animal o la exploración? Esa es la pregunta. Nós estudamos, o nosso objetivo foi estudar, nessa primeira etapa, um fármaco que cobrisse toda a janela temporal. Então, injetar donepezil ou galantamina 30 minutos antes do treino era já baseado no fato de que nós queríamos melhorar desde a sessão de aprendizado, mas o que se tem que fazer, na verdade, para a memória é fazer as infusões imediatamente após o treino. Se você quer estudar só um mecanismo de memória, porque tu não tem interferência na janela de aquisição, que são a janela de atenção, né? Isso é importante. Nós temos experimentos que blindaram e permitiram a publicação, porque a gente viu que não tinha diferença na sessão de treino. Então, nós automaticamente nunca mais falamos de déficit de atenção, porque os nossos animais não apresentaram esse coeficiente de déficit. Por isso. En ninguno de los entrenamientos, porque por ejemplo el entrenamiento del Morris Weight, ¿cómo es? El Mace ese, es como algo de sobrevivencia, el animal tiene que encontrar. Entonces una cosa es cuando uno está puesto al punto de que puede morir, y otra cosa es cuando tiene que tener una tarea cognitiva que es mucho de menor grado, donde la falta de atención puede manifestarse más. Entonces, ustedes en distintos tests han probado y no hay falta de atenção. Não, porque assim, a gente consegue, a gente mede a velocidade do nado, né? Então, a atividade, a locomotora do animal não pode ser diferente. Então, aquele dado, isso foi importante porque eu realmente não falei no meu protocolo. O valor, né, o temporal de 30 minutos do fármaco antes da sessão de treino, ele não é um número cabalístico que a gente quis, é porque é um período no qual a cinética da absorção oral versus o efeito, principalmente da muscarina motora, pode levar a uma letargia, se diz assim em espanhol, uma letargia ou uma alteração locomotora que não efetivamente represente um déficit cognitivo. Ele tem um atraso no dano. Então, em 20 minutos, 30 minutos, nós não temos essa alteração locomotora. Se nós injetássemos 1 hora depois, nós temos esse efeito. Então, a gente pega um animal que tem uma atividade locomotora e de nado semelhante ao tratado como salina, e que essa droga vai permanecer sendo efeito de 8 a 12 horas após a sua infusão. Então, esse é um padrão de controle. E graças a Deus que tu fizeste a sua primeira pergunta, porque eu lembrei que eu tinha que dizer a Grace. Então, assim, a questão o professor Daniel está com fome. A questão do que tu falaste, Grace, da acetilcolina, temos um outro parâmetro que eu estou me questionando e não falei com a Débora ainda. Mas, assim, o fato de nós termos um protocolo experimental em que nós colocamos uma rata que mundialmente se faz o acasalamento, o parto, se faz o desmame aos 21 dias, é um protocolo que, quando se tem uma intervenção neurobiológica, na minha opinião, nós podemos estar induzindo a uma depressão em fêmeas, porque na natureza ocorre sobreposição de camadas. Cadê a Natália Uriarte para falarmos disso? Então, é como a sobreposição e essa questão precoce da gestação faz com que os irmãos convivam e essa interação social funcione, inclusive, como enriquecimento ambiental. Então, será que nessas condições naturais, essas fêmeas, esses machos, teriam esse comportamento depressivo, principalmente as fêmeas? Porque no comportamento de brincadeira, em 5 sessões, antes do desmame com a mãe, e após o desmame, a própria separação maternal deixa as mães e as fêmeas deprimidas. Tem muita coisa que pode ser dependente do contexto, então. E que precisamente esses sistemas da acetilcolina também são em resposta a estímulos salientes, né, do ambiente. Então, muitos mais estímulos. Esta foi a causa pela qual nós não estudamos as fêmeas, porque elas tinham efeitos, né, que tinham relações hormonais salientes, e o que a gente percebeu, mas a gente também não estudou, podemos fazer parcerias. Se a gente faz a administração de um fármaco anticolinesterásico, que é uma droga de Alzheimer, a
o ajuste da sinapse colinérgica melhora o padrão depressivo das fêmeas. Então, nós podemos ter um potencial alvo terapêutico que sequer é estudado, ou pelo menos nunca foi apresentado pela indústria farmacêutica. Interessante. Agora, fiquei na minha cabeça, tá? Como como se mede a atenção nos ratos? Como se mede o sistema atencional? Nós não temos nenhuma ferramenta no laboratório, porque memória declarativa em animal, né, precisa ser countable ou uncountable. Então, a gente não faz um número. A medida de atenção, o que a gente faz? A gente foge disso fazendo o treinamento, considerando a blindagem do completo blinding, e que os grupos tenham padrão de treinamento igual, e o tratamento farmacológico nas janelas temporais de memória. Realmente. Você faz inferência igual que a ansiedade, na verdade, isso, né? Exatamente. Pois é. E na faculdade em Stanford, foi publicado há um tempo atrás, e não é, digamos assim, totalmente reconhecido, mas eles tentaram fazer alguma coisa em relação à atenção e memória de trabalho, porque é um tipo de memória que é muito difícil, né, de verificar e de trabalhar. Esse protocolo era realizado, então, com adultos, e era uma tarefa que eles chamaram de atenção, em que eles faziam num labirinto em Y, né, um Y-maze, mas eles faziam com alternância de braços e com objetos em cada ponta do braço do labirinto. E, inclusive, eu testei esse protocolo com dados não publicados, não vou revelar, mas é um protocolo que não é comprovado realmente que faz atenção, é muito difícil de medir. E os animais, eles exploram e tudo mais, mas não dá para dizer ao certo que o resultado foi pela atenção, foi pela memória de trabalho, ou foi algum outro tipo de memória que foi afetado no momento daquela tarefa. E no final das contas, só pegando quando você tem um Y-maze e o animal também seguir por orientações espaciais, a literatura, os revisores vão te induzir a colocar que isso é um tipo de memória espacial. Então, realmente é um gap mesmo. Bom, Maylin, também. Boa tarde, pessoal. Obrigada, professor, pela apresentação. Eu fiquei curiosa pelo enriquecimento ambiental, né? A minha dúvida é se vocês pretendem usar o enriquecimento ambiental como uma estratégia de prevenção na mãe ou como uma estratégia de atenuação de dano na prole. E a outra pergunta que tinha era se o enriquecimento ambiental modula o sistema que vocês estão estudando, o sistema colinérgico. Obrigada. Por enquanto, estamos usando como estratégia de reversão do dano, e tem experimentos sendo feitos com as mães, que não sou eu que estou fazendo. Então, eu não saberia te dizer agora, e não só o enriquecimento ambiental, como o grupo da professora Pamela, que é imediatamente se faz o treino dos animais na esquiva inibitória, no reconhecimento de objetos, e 5 minutos antes de você fazer a sessão de teste, você faz a exposição ao ambiente novo. Isso também tem um efeito de reversão do déficit cognitivo. Mas eu não fiz, mas esses dados existem, sim. Aí, com as mães, o enriquecimento ambiental, ele tem um porém também, né? Porque se a mãe passa por uma esteira, faz um exercício físico, isso tem um impacto na placenta, e aí já não é mais só enriquecimento ambiental. Se você coloca uma mãe junto com outras ratas, se você deixa ela isolada, já durante a gestação, no caso, né, do treinamento preventivo ao tempo. Se você faz o enriquecimento ambiental pós-natal, os dados na literatura mostram que alguns são efetivos, mas isso em camundongos, eu não tenho em ratos. Outros experimentos não têm diferença. E quando há diferença, são os machos que apresentam diferenciação de proliferação, de reorganização da superestrutura, enquanto que as fêmeas também mantêm esse déficit. Inclusive agora, pelas novas normas, né, e de ética em pesquisa com os animais,
os comitês de ética estão exigindo que se coloque o enriquecimento ambiental desde o início para os animais. Então, já é um outro fator que antigamente não se colocava uns anos atrás, não era necessário colocar, era só caso o pesquisador quisesse, mas hoje os comitês estão exigindo que se coloque enriquecimento ambiental. Então, é um fator que vai interferir também nos resultados anteriores, né? Então, que agora a gente vai ter que colocar esse enriquecimento e trabalhar em cima disso, porque também é uma coisa real que acontece, enfim. Eu acredito que isso ajudaria, inclusive, os animais durante e após o desmame, porque o professor Daniel perguntou, no nosso padrão, uma fêmea não separada, ela tem abertura vaginal e início do ciclo por volta de 32 a 33º dia, né? É para mais ou menos isso, 30º, 32º. E uma separada da mãe, 38º ao 40º dia. Então, tem um atraso na abertura vaginal e no início dos ciclos. Efetivamente, pelo padrão de indução de cópula, porque isso a gente faz controlado no laboratório, se colocam ratas copularem a partir dos 70 dias. Mas, obviamente, que na presença de um macho, essa fêmea vai gerar 1, 2, 5 filhotes, né? E isso é condizente com o comportamento sexual, obviamente. Então, esse padrão, ele existe porque a gente faz um parâmetro controlado. Agora, o que é curioso, por exemplo, se você separa as ratas, a mãe, né, que passou por um protocolo de separação maternal das suas filhas e dos seus filhos, as filhas ficam deprimidas por quase 10 dias. Assim, algumas elas já aumentam esse atraso. E essas mães que foram separadas das suas filhas pela separação maternal, que passaram pelo protocolo de separação materna, no nado forçado, elas ficam tem uma diferença na mobilidade. E elas demoram muito mais para voltar a ovular, entrar na parte ovulatória, do que as ratas que não foram separadas. E, na minha opinião, isso é condizente com o pico com a hiperprolactinemia, que mesmo com a febre do leite após o desmame, etc., não tem um atraso para a indução aí do pico de LH para voltar, então, ao eixo do reprodutor. E tem uma questão importante também, que quando os animais, após o desmame, por exemplo, nós estudamos, né, só os machos, então, após o desmame, esses animais eram separados, né, era realizado o desmame da mãe, mas os machos e as fêmeas também eram separados. E isso é uma coisa que a gente sabe que teria que ser aprofundado em relação ao estudo, porque se esses animais, mesmo naqueles 21 dias de vida, ficassem juntos, os irmãos machos e fêmeas, isso teria um impacto diferente de que uma separação entre machos e fêmeas, né? Daí só os machos ficassem juntos, só fêmeas juntas. Irmãos e com não irmãos, isso. Exatamente. Então, é uma coisa que também tem um impacto. Isso é um fator importante na hora de se pensar essa questão de extrapolar para a vida real, porque tem o desmame, mas os irmãos ficariam unidos, né, sem a mãe, ou seguiriam a vida cada um por si, no caso, né? É uma coisa que é engraçado, mas tem trabalhos na literatura que mostram isso, tá? E como a professora, a pesquisadora Miley perguntou, essas caixas que vocês viram do meu enriquecimento ambiental, não é um enriquecimento ambiental comum, tá? São caixas de transporte de avião, elas têm 1,20 m de comprimento por 60 de largura. Por quê? A gente pensou um protocolo que também nós começamos e não avançou, a gente viu o seguinte: o que acontece com a resiliência dos animais? Então, se eu colocar uma população de 6 machos não separados com 4 separados juntos, esses 6 vão ficar deprimidos? Na verdade, os machos não têm essa predisposição, mas com as fêmeas, o que acontece? A gente viu que 6:4, normalmente, 2 dessas fêmeas aqui, elas começam a interagir e elas não apresentam um padrão deprimido. Então, a interação social de não conspecífico é importante para eles, na verdade, né? Agora, o que é mais chocante o que é mais impactante nessa história é o fato da sensibilização cíclica dos hormônios sexuais nas fêmeas. Isso é um fator que, ora, na idade, no padrão, é neuroprotetor, mas com uma intervenção neurobiológica
aparentemente potencializa muitos quadros de declínio cognitivo, e se não é o declínio cognitivo, a inferência do impacto, por exemplo, no estresse de contenção, as fêmeas apresentam um pico de liberação de prolactina maior do que as controles, isso é previsto, isso também acontece nos machos, mas a estabilidade da testosterona faz com que esses animais, os machos, voltem à estabilidade. As fêmeas não, elas param de ciclar, elas apresentam ciclos anovulatórios e geralmente ficam constantemente num metaestro, assim por diante. Aí, se tu for pegar os parâmetros novos do que os próprios comitês de ética nos pedem, o ideal é que você utilize uma rata experimentalmente em qualquer tarefa comportamental cognitiva, que você padronize qual é a fase que tu usa, e essa rata obrigatoriamente deve ter de 3 a 4 ciclos estrais regulares. Então, como é que você vai comparar esse dado? O que a gente vê na literatura que alguns grupos fizeram, e tem dados muito parecidos com machos, é porque provavelmente essas fêmeas elas estavam num constante diestro, ou seja, na fase que mais se assemelha com as concentrações hormonais dos machos. Tá? Interesantes las discusiones. María Angélica, ¿quieres comentar, preguntar algo? Bueno, eu vou tentar meu portunhol. Parabéns pela apresentação, eu achei muito interessante, e eu achei também que nós temos muitos objetivos de pesquisa em comum. Eu trabalho também com separação maternal, enriquecimento ambiental, comportamento materno, então eu achei muito interessante a apresentação, e obrigado. Considero que podemos hablar en español. Puedo hablar en español. Okay. Considero que podemos trabajar en algún momento en alguna, voy a mantener el contacto para trabajar en alguna colaboración, en alguna parcería, porque encontré muchos puntos en común como objetivos de investigación realmente muy interesantes. Muchísimas gracias por la presentación. Agora, Grace, você entende porque eu estava ansioso e preocupado, porque eu conheço a professora Maria Angélica de várias publicações, eu já li em vários trabalhos, estar aqui hoje é, de fato, um dia muito importante para mim e para a Débora também. Né? Bom, que bueno, que bueno. Estou aberta tem o meu e-mail, Grace, por favor, pode passar meu WhatsApp também, e a gente com certeza pode conversar. Inclusive, nós tínhamos agora, recentemente, aqui, editais do Brasil, e vão abrir de novo, editais de parcerias latino-americanas, no qual a pontuação e o engajamento entre investigadores latino-americanos tem uma força, digamos, a gente já larga na frente, como se diz, né? Então, sim, professora. Seguro. Muchas gracias. Excelente, qué bueno, se van formando ya líneas para conseguir las colaboraciones, excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos por esta discusión, profesor Fernando Benetti, muchísimas gracias por su excelente presentación, a Débora por los comentarios, al profesor Daniel, María Angélica, Maylin, Enver, gracias a todos, Lucero también se nos une desde Chile. Gracias a todos, nos hemos quedado solo 9 personas. Vamos a terminar. Interesante. A gente se vê. A gente se vê, isso aí. A gente se vê. Obrigado por tudo. Até mais. Estar aqui. Até. Cuídense entonces, gracias. Saludos, gracias, chao. Chao.